Deus do universo. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus, as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, aves frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que é chegado, louvai ao Senhor. Amém. Aleluia. Eu não sei quantos tem Instagram, Facebook ou algum tipo de rede social, mas durante essa semana teve até comentei com a Amanda que eu estava vendo muito essa música, tinha uma coisa interessante dela e eu fui começar a perceber. Tem um Reels, né, que é uma musiquinha que está rolando na semana aí, que é um menino africano cantando uma música e remixaram a música dele, mas a música do menino cantando, ele fala: Deus, olha, eu te louvo pela luz do sol, eu te louvo pelo dia, eu te louvo pelo trabalho. Eu comecei a olhar para aquela perspectiva, que a música fala sobre na música, né, ele fala: eu não posso ser em nenhum momento soberbo ao achar que eu posso algo, que eu sei algo, que eu tenho algo, mas por isso, Deus, eu te louvo pela luz do sol, eu te louvo pelo tempo, e isso em inglês, na canção. E aquilo começou a marcar no meu coração sobre adoração à nossa Deus, que é uma criança, talvez não tenha mais do que 9 anos de idade, 9, 10 anos de idade. Depois você pode procurar, é outro grupo também da igreja. Mas aquela criança, ela marcou meu coração durante essa semana, porque ela me ensinou sobre sermos gratos ao Senhor, sobre podermos adorar ao Senhor porque Ele é exaltado, porque Ele é santo e porque nós podemos agradecer em todo o tempo. E o Salmo também nos convida a louvarmos ao nosso Deus do céu. Nós louvamos de diversas formas. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé. Nós louvamos pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pela nossa adoração, por tudo que fazemos. Nesse momento nós teremos também um momento de louvarmos por meio de nossas ofertas, por meio de nossos dízimos, por meio daquilo que compartilhamos também. E junto com isso louvarmos cantando, celebrando ao nome do Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fará, por tudo que Ele em todo tempo continuará a mover sobre nós. Então eu gostaria de convidar nesse momento, quero convidar o Eric aqui para estar orando e abençoando os nossos dízimos e ofertas. E logo depois nós cantaremos e você também poderá trazer. Graças te damos, bom Pai, por esta noite, por esta reunião. Juntamente com a tua criação, nós louvamos o teu nome. Ó Deus, como é maravilhoso conhecer a tua santa pessoa, sermos conhecidos por ti, sermos teus filhos, sermos parte do povo que escolheste para adoração e louvor do teu nome. Ó Deus, e agora abençoa o teu povo neste momento de ação de graça, de louvor, através das ofertas. Ó Deus, de uma parte dos recursos que nos tem concedido tão generosamente. Ó Deus, dá ao teu povo a generosidade, a alegria, o gozo do coração ao fazer isso, Senhor. E que tu, Senhor, sustente o teu povo e multiplique os recursos de cada um, para que assim também a nossa generosidade, pela tua graça, possa ser aumentada e muitas pessoas sejam abençoadas através do que nos tem concedido. Louvado seja o teu nome, abençoa-nos em nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Aleluia, declaramos isso. Só para te adorar.
Nós estamos aqui para clamar por essa bondade, por essa graça, em todo tempo, em todo momento. Seja essa a sua declaração, seja esse o seu louvor ao Senhor, em todo momento. Declare isso. Estou
habitar em nós, verdadeiros adoradores. Que adorem em espírito e em verdade, seja esse o nosso desejo ao Senhor. Em todo tempo, em todo momento, seja essa a nossa adoração ao nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te entregamos nosso louvor, a nossa adoração, clamamos ao Espírito Santo de Deus. Continue a tocar nos nossos corações, continue a ministrar nossa vida com tamanha vontade, com tamanha vida que só o Senhor pode ministrar a nós, Jesus. Em todo tempo, em todo momento, nós clamamos sobre isso, entregamos as nossas vidas prostradas e rendidas aos teus pés, ó Jesus. Aos teus pés, Senhor, entregamos e rendemos a nossa adoração. Em nome do Senhor. Amém. E amém, Jesus. Amém. Você pode se sentar, meu irmão, irmã. E ao se sentar, se você puder, abra a palavra do Senhor conosco, no texto do segundo livro de Crônicas. Nós leremos o capítulo número 34. Segundo Crônicas, capítulo de número 34. Quase o último capítulo desse texto. Segundo Crônicas, capítulo de número 34, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, mas nós começaremos pelo versículo de número 1 e o 2. Deixe sua Bíblia aberta, sempre, é só passando aí. Diz assim, segundo Crônicas 34, primeiro versículo, diz assim, palavra do Senhor. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar a Israel, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem mesmo para a direita, nem para a esquerda. Ele pula para mim lá para o verso 19, diz assim a palavra do Senhor: assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu ordem a Ilquias e a Aicam, filho de Safã, e a Abdon, filho de Mica, e ao secretário de Safã e ao auxiliar do real, Azarias, vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. E a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor e não agiram de acordo com o que está escrito neste livro. E aí você, por gentileza, lá para o verso 27, diz assim a palavra do Senhor: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Por último, o verso número 33 diz assim: Josias retirou
todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servir ao Senhor, o seu Deus, enquanto ele viveu. E o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus de seus antepassados. Amém. Quando nós olhamos aqui para o texto de Josias, e o tema da nossa pregação hoje é coragem para viver diferente. Nós olhamos para esse texto e no texto nós lemos, o livro de Reis também destaca sobre Josias, mas no texto específico que nós lemos em Crônicas, nós vemos o leitor ou o cronista escrevendo sobre um personagem, sobre um rei da história que começou a reinar com 8 anos de idade. Então você imagina que ele era apenas uma criança quando ele começou a reinar. E se nós olhássemos todos os reis que reinaram antes de Josias, desde Acabe, desde Manassés, diversos reis de Manassés em diante, nós temos reis que fizeram coisas que desagradam o nome do Senhor. Então, se você olhar para Manassés em 2 Reis 22 ou em Crônicas 23, 24, vai destacar sobre Manassés, e a palavra de Deus diz que por conta de Manassés, por conta do que ele fez, da prostituição idólatra que ele gerou naquele povo, o povo de Israel se desvia, o povo de Israel se perde, e diversas coisas começam a acontecer por meio disso. Mas o texto começa descrevendo sobre um rei que decidiu fazer algo diferente, mesmo de ter sido anunciado que a ira do Senhor estava sobre aquele povo. E quando nós olhamos para a nossa geração, eu gostaria de fazer-nos pensar um pouco sobre isso. Hoje nós temos um grande anseio do nosso mundo de tentar fazer de nós pessoas uniformizadas, ou pessoas uniformes a um contexto. Se você olhar para a geração, se você olhar para o que o mundo prega, o mundo tem pregado coisas que a família já não é a mesma, ou já não precisa seguir o mesmo exemplo, não significa que não precisa seguir o mesmo padrão cristão, ou a vida, as ideologias que têm surgido, tem cada vez mais nos feito perder a identidade, o propósito, e uma frase que o mundo declara que tenta perverter a nossa identidade é que se nós não somos igual àquilo que está sendo pregado, nós não cabemos naquele padrão, nós estamos errados. Nós estamos fora da que a geração tem pregado. Então nós vemos pessoas que pregam sexo antes do casamento, que pregam a destruição da família, que pregam ideologia de gênero, que pregam diversas outras coisas que pervertem o Evangelho de Deus. E quando nós olhamos para isso, o mundo tem pregado isso como sendo algo natural, comum, algo aceitável. Quando eu era adolescente, criança, era ilógico pensarmos sobre liberação de drogas, era ilógico pensarmos sobre diversas outras coisas que hoje são naturais, e as discussões se tornam de forma cada vez mais aceitáveis. E se você não aceita isso, você é careta, ou você é preconceituoso, ou você não sabe respeitar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos convidados, e Romanos nos diz, a não nos amoldarmos por esse nosso próprio cérebro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a sociedade de hoje, nós vemos um grande esforço da sociedade para tentar nos moldar ao padrão que eles mesmos têm. Ao tentar moldar as nossas vidas, ao tentar moldar a igreja, ao tentar moldar o nosso coração, o nosso cotidiano, aos padrões que eles geram para nós. Enquanto a palavra de Deus nos convida a sermos completamente diferentes, a não nos amoldarmos a esse princípio. E algo que o Espírito Santo de Deus tem falado muito no meu coração quando eu vejo sobre Josias, é que nós não fomos chamados para vivermos iguais às outras pessoas. Você não foi chamado para ser igual a todo mundo. Você não foi chamado para sofrer o que todo mundo sofre. Você não foi chamado para viver o que as pessoas ao seu redor vivem. Você não é chamado para agir da mesma forma que as pessoas do seu redor agem. Você não é uma
da mesma forma como todas as outras pessoas agem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um rei que com 8 anos de idade decidiu agir de uma forma totalmente diferente do que os reis que o antecederam agiram. Eu gostaria de aprender um pouquinho sobre isso nessa noite. Gostaria de aprender um pouquinho com a vida de Josias, como nós precisamos ser corajosos para vivermos de uma forma diferente. Isso é uma frase que tem marcado meu coração nos últimos dias, é que ambientes extraordinários nascem de posicionamentos extraordinários. Não tem como nós acharmos que geraremos novas coisas ou que viveremos uma nova perspectiva se fazemos as coisas do mesmo jeito. Não tem como nós acharmos que fazendo as mesmas coisas, plantando as mesmas coisas, agindo da mesma forma, nós colheremos coisas diferentes. Isso tem algo que essa frase tem marcado, que é uma verdade. Eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. Ambientes extraordinários nascem de posicionamentos extraordinários. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para esse Josias que se posicionou de uma forma totalmente diferente. Todos os reis que vieram antes deles, primeiro, eram idólatras e faziam com que o povo fosse idólatra. E na palavra de Deus, lá desde Deuteronômio, Levítico, Deus já tinha dito para aquele povo que se eles fossem idólatras, se eles se prostituíssem, eles perderiam a vida, eles receberiam a ira de Deus sobre eles. E nós podemos dizer hoje em dia que nós, como uma igreja evangélica, nós não somos idólatras. Eu lembro uma pregação minha do ano passado, quando eu pregava sobre o livro de Chuck Keller, fala sobre os deuses falsos. Nós destacamos que muitas vezes nós idolatramos a nossa família, muitas vezes nós idolatramos a nós mesmos, muitas vezes nós idolatramos o nosso trabalho, muitas vezes nós idolatramos pessoas que estão ao nosso redor. E ídolo, nesse contexto, em qualquer contexto, é tudo aquilo que ocupa o lugar primário do Senhor no seu coração. Então, se você fizer uma análise hoje no seu coração, se Deus não estiver no topo da lista, Ele não está em lugar nenhum, porque Ele não divide lugares, e Ele não aceita segundo lugar no nosso coração. E um ídolo é gerado todas as vezes que nós substituímos Deus. Todas as vezes que nós substituímos Deus em primeiro lugar no nosso coração, nós estamos idolatrando algo ou alguém e estamos vivendo uma vida de idolatria. E os reis que vieram antes de Josias foram idólatras. E por serem idólatras, eles caíram nesse ambiente de perversão. Por serem idólatras, eles acabaram caindo sobre o ambiente da ira de Deus. E nesse momento, Josias se desponta no Deus. Seu antecessor morre de uma forma rápida, reina por pouquíssimo tempo, e Josias se levanta para reinar. Ao se levantar como rei naquele lugar, Josias se coloca nesse momento, e ao se colocar sobre ele busca o Senhor. O interessante do texto é que Josias poderia fazer o que na maioria das vezes nós fazemos. Primeira característica que eu quero destacar de Josias e sobre o seu posicionamento é que ele poderia ter sido vitimista da semelhança de Adão. Graças a Deus que ele foi a semelhança de Davi e assumiu seus erros e assumiu a responsabilidade. Mas ele poderia fazer igual a Adão, quando eles pecam ao Senhor. Adão olha para o próprio Deus e fala: olha, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Então a culpa não é minha, a culpa não é da mulher, a culpa é do Senhor que fez ela. Você
destaca que, ao olhar para aquilo, ele fala: olha, consultem ao Senhor, porque deve ser grande a ira do Senhor sobre as nossas vidas, por conta daquilo que os nossos pais fizeram. Percebem que ele não olha para Deus, que ele não olha para o Senhor de uma forma vitimista, e fala: Deus, a culpa é dos nossos pais, a sua ira contra nós é infundada, então culpabilize os nossos pais, nós não temos a responsabilidade sobre isso. Mas Josias está cá na palavra do Senhor e recebe um grande período, um grande texto sobre ele, porque ele assume para si a responsabilidade. Ele olha para aquela realidade, ele olha para aquele reinado, do modo como ele está vivendo, e diz: olha, Deus, a culpa é nossa. Nossos pais fizeram coisas terríveis, mas a responsabilidade cai sobre nós. A ira do Senhor não é infundada, a ira do Senhor não é uma ira tola, mas nós assumimos a nossa responsabilidade. Deus fala que essa característica que leva Josias ao Senhor, essa característica que impulsiona Josias ao Senhor. É interessante olhar que posicionamentos que nós precisamos ter são posicionamentos que buscam o Senhor, posicionamentos diferentes do que a maioria das pessoas tomam. Porque Josias, ele olha para a realidade dele, ele busca a Deus, ele consulta o Senhor. E a pergunta que me faz, como que me cai nesse momento, é como nós temos buscado ao Senhor. Como nós temos buscado ao Senhor pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, pelo mundo, pelas pessoas ao nosso redor. Porque nós temos em Deus a oportunidade de sermos curados, queremos ser curados, busquemos a Deus, queremos viver algo diferente, busquemos ao Senhor, queremos transformação, nós temos a oportunidade de buscar ao Senhor e vermos as coisas serem diferentes. Mas, ao que nós aprendemos com Josias, é que nós precisamos assumir a responsabilidade. Nós precisamos assumir a responsabilidade das pessoas, do nosso cotidiano, daquilo que as pessoas têm sofrido, e buscarmos ao Senhor. Josias consulta ao Senhor e fala: Deus, a responsabilidade é minha. Eu como rei deste lugar, eu como rei desse povo, eu consulto ao Senhor porque eu assumo a responsabilidade. Nós somos sacerdotes do Senhor. Nós somos reis da nossa geração. Se você não sabia, mas a palavra do Senhor nos diz, lá em 2 Pedro 2,9, que fala: olha, vós sois sacerdócio real, povo de nacionalidade exclusiva de Deus, nação santa do Senhor Deus. Então nós somos sacerdotes do Senhor, nós somos filhos de um Deus que reina sobre tudo, sobre todos. Então nós somos co-herdeiros com Cristo desse reinado também. Mas que Josias nos ensina que esse reinado pressupõe para nós a autoridade para vivermos de uma forma diferente. Primariamente, assumindo a responsabilidade. Primeiramente, trazendo para nós a responsabilidade. E quando nós olhamos para tudo isso, e lembrando desses duas frases: primeiro, posicionamentos diferentes, ou posicionamentos, ambientes extraordinários, nascem de posicionamentos diferentes. De que não existe como nós vivermos coisas novas se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. Eu quero te fazer pensar sobre 3 coisas que Josias faz, que nós precisamos fazer diariamente na nossa vida, se nós quisermos viver com coragem para viver coisas diferentes nesse mundo. Josias viveu coisas extraordinárias, mas quando nós olhamos para isso, primariamente, Josias temeu ao Senhor. Temer a Deus hoje em dia é algo que nós muitas vezes não levamos em consideração. Mas a palavra do Senhor diz que temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E temor, como eu já expliquei algumas vezes aqui, no original não significa ter medo de Deus, porque tem muita gente que tem medo de Deus e não entendeu o que significa ter temor a Deus. Mas temor no original é uma junção de 2 palavras, e as 2 palavras se juntam, amor e obediência. Então, quando eu estou dizendo que eu temo ao Senhor, eu estou amando ao Senhor como tudo que sou, eu estou obedecendo a Deus como tudo que sou. Então, o
diz: o amor no Senhor, o amor a Deus lança fora, o perfeito amor lança de nós fora todo medo. Então, se você tem chegado diante de Deus com medo do que Ele pode fazer, ou com medo do Senhor, você não está temendo ao Senhor. Você está tendo medo do Senhor. Mas você é convidado para temer ao Senhor. Você é convidado a amar a Deus e a obedecer ao Senhor em todo mundo. E Josias nos ensina isso porque, ao olhar para a realidade, ao olhar para o que os outros reis fizeram, ele assume a responsabilidade e ele caminha todo o povo para temer e amar ao Senhor. E ele leva todo o povo para viver coisas diferentes. A coisa mais natural para Josias era ser comum, na média, igual todos os outros eram. É ser mais um que fazia as coisas que as outras pessoas estavam fazendo. Ele poderia, como rei, olhar para a realidade e falar: olha, se o povo quiser seguir outros deuses, eles que sigam, eu vou seguir o Senhor aqui na minha casa, quietinho, e o povo que se perca. Mas ele assume a responsabilidade de levar todo o povo para ser transformado. Porque ele amava a Deus e ele obedecia as suas ordens. Ele amava o Senhor e ele obedecia o que o Senhor falava. Enquanto nós precisamos e devemos amar ao Senhor e obedecer aquilo que Ele tem derramado a nós, e obedecer aquilo que Ele tem derramado nas nossas vidas. Segundo ponto que nós enxergamos nesse contexto é que Josias não evitou os conflitos necessários. E muitas vezes nós evitamos conflitos. E se nós quisermos viver com coragem, de uma forma diferente, nós não devemos evitar conflitos e não devemos fugir da guerra. Conversarmos sobre isso em nosso circulado na sexta-feira, porque nós muitas vezes achamos que conflitos são coisas não cristãs, ou que são coisas que nós devemos fugir, nós devemos abrir mão. Mas o que a palavra de Deus ensina é que existem conflitos que são necessários para o nosso crescimento. Existem conflitos que são necessários para o nosso desenvolvimento. E dentro da coisa não tem como fugirmos, ou nós preferimos fugirmos da guerra. Quando nós olhamos para esse ambiente de Josias, Josias tinha diversas pessoas seguindo outros deuses, mas ele decide se opor a essas pessoas. Semelhante a ele, nós enxergamos Neemias, Esther, Paulo, Pedro, Jesus, que foram corajosos para enfrentar as pessoas, para não fugir de conflitos. Se é algo que Deus tem ministrado no nosso coração, nós temos aprendido, e eu até compartilhei sobre isso na sexta-feira, que é uma frase de John Piper. John Piper diz: olha, não tem como não fugirmos, ou não tem como percebermos que nós podemos fugir da guerra. Porque, como o próprio John Piper diz, nós já estamos em guerra. Estamos em guerra com o nosso próprio corpo, estamos em guerra com a humanidade, estamos em guerra com o diabo. E a única opção que nós temos é ou seremos mais do que vencedores em Cristo, ou já somos derrotados. Não existe opção para nós como cristãos evitarmos conflitos neste mundo. Porque se o mundo se opõe a Deus de todas as formas, e nós, se quisermos sermos corajosos, precisamos entender que nós só temos uma única opção: ou escolhemos guerrear e sermos mais do que vencedores em Cristo, ou assumimos que já estamos derrotados. Porque conflitos existirão diariamente com os conflitos. Nós precisamos aprender a lidar com os conflitos entre nós mesmos, entre as pessoas do nosso cotidiano, entre as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos entender e aprender a lidar com os conflitos de uma forma sábia. Se quisermos ter coragem para viver de uma forma diferente, assim como Josias teve, nós precisamos, como último ponto, fazermos escolhas que nos diferenciam.
E aqui está talvez uma das grandes diferenciais de Josias. O texto fala que desde quando Josias entrou no seu reinado até o final do seu reinado, nada de ruim aconteceu com o seu povo. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. E o texto diz que ele retirou todos os ídolos detestáveis do povo de Israel, de Jerusalém. Ele foi implantando isso por toda aquela região. Perceba isso. Nós podemos fazer escolhas que nos deixem parecido com o mundo. Todas as vezes que nós escolhemos coisas assim, talvez você, como cristão, diga: olha, eu não mexo em algo que é ruim, eu não mexo com pornografia, eu não vejo coisas de tráfico, eu não mexo com drogas, eu não mexo com álcool. Mas aí você assiste Big Brother Brasil, pornografia explícita no canal aberto. Ou talvez você olhe e fale: não, mas eu sou uma boa pessoa, eu faço boas escolhas, mas eu falo algumas coisas que às vezes saem da minha boca e não agradam ao Senhor. Ou você pode dizer: olha, eu sou uma boa pessoa em tudo, mas eu não prego o Evangelho, mas eu sou omisso. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a omissão é pecado. Os omitivos de pregar o Evangelho é pecado. Quando nós olhamos para tudo isso, quando nós olhamos para a vida de Josias, a coragem que ele teve, se nós quisermos nos parecer com ele, nós precisamos ter coragem para fazer escolhas que nos diferenciem. Talvez no nosso redor tem pessoas que escolham para não se opor, deixar que um pecado simples passe ao seu redor. Ou deixar que alguns jeitinhos brasileiros que são pecado passem. Ah, é só um jeitinho. É algo simples, a Deus não vai se importar. Ou nós até dizemos: não, depois nós pedimos perdão para Deus. Mas pessoas corajosas, pessoas que vivem de uma forma diferente, pessoas que vivem o extraordinário de Deus entenderam, precisam fazer escolhas que o diferenciam. Precisam fazer escolhas que moldem a sua vida. Uma coisa simples que aconteceu comigo ontem, todos sabem que eu gosto de jogar futebol no sábado, e nós temos um grupo lá, que algumas vezes eu tenho evangelizado. E ontem nós estávamos jogando futebol no sábado, no calor, no sol, e estávamos no meio do jogo ali, teve uma bola que quase saiu. Foi saindo da linha assim, e foi andando na linha, e uma hora ela saiu. E na hora que ela saiu, eu parei. O juiz estava muito longe, ele não ia ver que tinha saído, mas eu parei e dei lateral para o outro time do outro time. E aí os caras do meu time ficaram agoniados: nossa, você parou de jogar, você desistiu. E aí depois um rapaz do outro time olhou para mim e falou: pastor, obrigado. Porque todo mundo lá me chama de pastor, não sabe nem meu nome. Ele falou: pastor, obrigado. Porque você poderia ter continuado o jogo, ele ia ter visto, ele ia ter ficado bravo com você, todo mundo ia ter te xingado um pouquinho. Mas você, quando ninguém podia ter visto algo, você parou. Porque você viu. Você não quis tirar vantagem. E às vezes nós olhamos para o nosso cotidiano, nós temos ambientes onde nós tiramos vantagem, enquanto nós tínhamos feito escolhas diferentes. Se algo precisa diferenciar a nossa vida, é a nossa escolha de estarmos à luz. Josias é destacado por isso, porque Josias foi tão corajoso que ele decidiu buscar a Deus quando ninguém queria buscar, que ele decidiu fazer escolhas diferentes quando ninguém estava querendo fazer, que ele decidiu mudar toda uma vida quando ninguém gostaria de fazer. Na quarta-feira conversávamos sobre isso e conversávamos até, brincávamos com a Cléo sobre isso, sobre a questão do horário. Talvez você precise acordar mais cedo. Talvez você precise separar um tempo maior para orar. Talvez você precise assistir menos televisão. Talvez você precise assistir menos Netflix. Talvez você precise mexer menos no seu Instagram. Talvez você precise mexer menos no seu Facebook.
investir um tempo para orar ao Senhor. Investir um tempo para fazer uma escolha e buscar a Deus. Investir um tempo para fazer uma escolha de diariamente se prostrar ao Senhor e clamar: Deus, mova a minha vida na tua graça. Pessoas que são destacadas como corajosas, são destacadas como corajosas porque escolheram coisas diferentes. Porque escolheram não viver do modo como todas as outras pessoas vivem. Porque escolheram fazer coisas que as pessoas talvez não sejam na moda, não seja tão popular, mas que o diferenciaram. E a grande pergunta fica para mim e para você: nós seremos iguais a todo mundo? Nós seremos iguais a todas as pessoas desse mundo, que fazem as coisas de qualquer jeito, que vivem de qualquer jeito, fazem os seus trabalhos de qualquer jeito, que vivem de qualquer forma, que honram a Deus de qualquer forma, que acham que estar na igreja é essencial, é excelente. E eu acho essencial, mas só estar na igreja não nos completa. E o nosso dia a dia? Será que seremos igual a todas as outras pessoas, que viveremos de forma natural, falando: não, deixa a vida passar, que a vida é só para boleto, a vida é só fazer as coisas do nosso jeito, a vida é ir para o céu, quando nós formos para o céu tudo vai ser lindo? Ou será que nós escolheremos ter coragem para fazermos escolhas que nos diferenciam? Será que nós teremos coragem para escolher coisas que não são tão populares? Será que nós teremos coragem para buscar o Senhor e abrirmos mão do nosso sono, em um ambiente de fato que nós temos que dormir? Nós não podemos dormir menos de 8 horas. Só para falar, só para constar, isso não é mentira, tá bom? O seu corpo se adapta, já tem estudos que falam sobre isso diversos. O seu corpo se adapta ao momento e hora que você disser. Ele dorme em outros momentos, ele se reajusta em outros momentos. Esse negócio de sono acumulado também é uma outra mentira. Então não tem como você falar: eu só sei dormir 10 horas por dia. É uma bênção, dormir 10 horas por dia é muito bom para a sua pele. Isso é verdade. Mas quando nós escolheremos coisas diferentes? Quando nós escolheremos ser diferentes? Quando nós escolheremos falar de Jesus para as pessoas que às vezes não têm tanto crédito? Falar de Jesus para pessoas que nós encontramos em qualquer lugar do nosso cotidiano, da nossa vida? Quando nós escolheremos colocar o Senhor como a bandeira do nosso coração? Quando nós escolheremos colocar o Senhor na nossa frente, que as pessoas enxerguem de longe que nós somos cristãos? Quando escolheremos ter uns posicionamentos tão firmes para voltarmos ao primeiro que aconteceu no passado, que quando uma pessoa era honesta? Lembra uma história que o Fernandinho contou, que o pai dele se mudou de uma cidade em Minas Gerais para outra cidade no Rio de Janeiro, e ele foi por conta de trabalho, trabalhava num momento, num lugar, e ele precisou fazer um crediário, e o crediário olhou para ele e não tinha na época, né, que demorava para você postar banco, demorava para você postar crédito, e o pai dele não tinha, não ganhava tão bem assim. Mas aí ele conta que o gerente da loja olhou o pai dele e falou: olha, você não é aquele irmãozinho que vai naquela igreja todo domingo? Ele falou: sou sim, sou aquele irmãozinho. E aí ele olhou o funcionário dele e disse: olha, ele é cristão. Pode ver? Quantos de nós precisamos recuperar também a nossa valiosa recurso do nosso nome, e ter pessoas que nos auxiliem, termos a bandeira conforme o nosso cristianismo, que as pessoas olharem para nós e falarem: ele é cristão, olha, ele não rouba, olha, ele não usa maconha, olha, ele não acessa vídeos de prostituição, olha, ele não assiste BBB, que para mim eu acho uma coisa ridícula. Olha, ele não está em rodinhas de amigos fazendo coisa errada. Olha, ele não está sendo influenciado por esse mundo. Olha, ele não está vivendo com a maior parte da pessoa, vivendo relaxado, suficiente. Ele assume a responsabilidade
responsabilidade, porque ele é cristão. Quantos de nós precisamos assumir isso para nós, né? Quantos de nós precisamos assumir isso no nosso coração, então? Eu quero te convidar nesse momento a fazermos essa assunção de voto juntos, declarando uma canção. Gostaria de chamar o Ministério do Louvor aqui. Nós cantaremos um hino. Hino número 315. Se você pudesse colocar no pé. Eu espero que você, assim como eu, tenha olhado para a vida de Josias, tenha clamado para que Deus possa te ensinar a viver de uma forma diferente. Que isso possa ser parte da sua vida. Que essa canção possa ser parte da sua vida. Você pode declarar isso. Seus segredos privar é
Nós obedecemos ao Teu nome, Senhor. Não existe prazer maior em nosso coração a não ser obedecer ao Senhor. E Pai, se existe algo que tem tomado lugar do Senhor no nosso coração, nós clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Molda-nos para vivermos a Tua glória, molda-nos para vivermos a Tua vida, Jesus. Lava-nos com o Teu Espírito Santo, nos dê a coragem, nos dê o vigor para podermos diariamente sermos tamanho corajosos, para sermos pessoas que se destacam pelo nome a qual carregam, o nome de Cristo sobre nós, Senhor. Nós queremos diariamente crer nos Teus preceitos, observar a Tua lei, mas que em todo momento possamos exalar isso, proclamar o Teu Evangelho, e que as pessoas possam enxergar em nós tamanho temor do Senhor sobre nós, tamanho realidade para lidarmos com os conflitos, e também, Pai, tamanha graça para vivermos o poder e a glória do Senhor sobre nós, Jesus. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós do Teu poder, e que a vida do Senhor possa inundar os nossos corações e mentes, em Cristo Jesus. É isso que nós clamamos e Te adoramos, ó Jesus, em todo tempo. Amém e amém. Meus irmãos, lembrando os irmãos dos nossos últimos avisos especiais, esse mês nós não tivemos boletim digital, e o boletim físico foi um pouquinho atrasado por conta do meu computador aqui, e foi do nada. Glória a Deus, ele já está recuperado. Então semana que vem nosso boletim estará em dia, tudo certinho, tudo organizado. Semana que vem nós temos nosso culto de ceia, então se prepare para esse domingo, se prepare para este culto, também para o nosso culto de quarta-feira e para os outros momentos que temos tido. Essa semana nosso discipulado será online, e na outra semana nosso discipulado será presencial na casa da nossa irmã Ida. Então nós temos a nossa irmã conosco aqui hoje, vamos vê-la depois de um período longe, né? Mas nós também louvamos a Deus porque poderemos estar junto com ela sem ser nessa sexta-feira, na outra sexta, se eu não me engano, é dia 10. Logo depois eu vou confirmar, mas se eu não me engano é o dia 10, estaremos juntos com a nossa irmã. Então se prepare também para esse momento, se prepare para estarmos juntos, e que esse mês também de março possa ser um mês abençoador para nós em todo momento. Possamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, ou que perderam algum. Nós temos nossa família, nossa irmã Conceição, nossa irmã Lucimar, que perderam a sua irmã durante essa semana. Então ore por elas, mande mensagens, se preocupe por elas também. Continuamos orando pelo nosso irmão Antônio Carlos, pelo nosso irmão Guaraci. Então, em nome de Jesus, nós possamos ser cada vez mais pessoas que oram uns pelos outros. Oramos também pela nossa irmã Conceição, esposa do nosso irmão Isaí, para que você possa lembrar dos nossos irmãos, clamar por ele, e diariamente possamos orar também para aqueles que têm sofrido algum tipo de necessidade. Amém? Nós queremos encerrar nosso culto neste momento, clamando ao Senhor pela sua graça sobre nós, clamando ao Senhor pela sua presença sobre nós. Então que essa seja a nossa oração neste momento. Amém? Feche seus olhos. Eu gostaria que nossa irmã Miriam pudesse orar encerrando, depois eu interpretarei a bênção, mas ela fará a última oração nesse momento. Obrigada por esse meu Deus bom, por ter estado conosco cada dia. Obrigada pelo tempo que pudemos estar aqui, pela tua palavra, te louvando juntos uns com os outros, nos juntamos abençoando essa semana que está por vir, nos ajudando a lembrar de te obedecer, de realmente nos humilhar diante de ti, e buscarmos essa tua vontade em nosso dia a dia. Abençoa cada irmão, as necessidades, aqueles que estão enfermos, Possamos declarar nesse momento ao Senhor e abençoar uns aos outros, abençoar os nossos irmãos com a sua graça, abençoar os nossos irmãos com a sua vida em todo o tempo, amém? Possamos declarar isso, declara os nossos irmãos dizendo que Deus negou em seu
também Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe o nosso tempo de café.